A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Louvamos a Deus pela graça dele sobre as nossas vidas, pela bondade, pelas suas misericórdias. Estamos meditando dentro do tema Face a Face com Deus, subtema Nosso Deus fiel e imutável. Eu espero, Rô, que realmente tenha uma transição de governo, que não seja uma continuidade de governo. Deus no controle. O caráter confiável de Deus. Vamos lá para uma escola dominical sem óculos. Esqueci. O caráter confiável de Deus. Quando nós pensamos no Senhor, quando lemos as suas palavras, uma das grandes bênçãos que nós temos é a fidelidade, a confiabilidade dele. Vemos claramente a fidelidade de Deus ilustrada na vida de Abraão. Abraão que recebeu aquele chamado sobrenatural para ele sair da sua terra, sair da sua parentela, para um local que ele não sabe onde era. Abraão, ele cresceu num ambiente pagão, não se falava de Deus naquele local. Ele vivia numa cidade chamada Ur, era uma cidade antiga, que era entre dois rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ela era uma terra fértil, não era uma terra... Está com fome, né? Normal dar comida para ele, entendeu? Essa terra onde ele morava, ela é uma terra fértil, onde o jardim, provavelmente o jardim do Éden, se não estava naquela localidade, era bem próximo. E a cidade era depois a cidade da Babilônia. Abraão, ele era descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé, mas durante muitas gerações a sua família, ela adorou falsos deuses, não havia o ensino da figura divina do Senhor. Abraão, ele começa a jornada dele depois de ele ouvir esse chamado do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8. O que foi? Tá sujo ou o que é? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. A palavra grega para saber significa fixar a atenção em, ou colocar os pensamentos em. Ele, Abraão, partiu para uma terra estrangeira, sem ao menos colocar os seus pensamentos no lugar para onde estava indo. Ele não sabia para onde que ele estava indo. Além disso, ele não tinha garantia alguma, além daquela voz, além daquela palavra que tinha sido falada, de que ele iria conseguir chegar lá. A peregrinação dele de fé, abandonar a sua terra natal, o seu lar e as suas propriedades. Ele rompeu laços familiares, deixou seus entes queridos, abandonou sua segurança em troca de uma incerteza futura. Porque ele obedeceu e partiu? Essa é a pergunta. Por que Abraão, ele decide fazer isso? Por que eu, numa menor monta, com certeza, decidi sair lá de São Paulo, com a minha casa própria, o nosso negócio estabelecido, com os nossos familiares, para vir para Brasília, sem saber o que iria acontecer? Apenas confiança no Senhor, a fé que nasce lá, no nosso coração. E isso é uma coisa complicada. Estava falando com a Rosângela, que eu conversava nessa viagem com um pastor, e ele estava me atestando que ele trabalha
trabalhava social, porque a igreja não o abençoava integralmente. E eu perguntei para ele se a igreja não tinha condições de o abençoar. E ele falou que sim, a igreja tinha. Mas o pensamento da igreja, um outro tipo de gestão, era que se o membro mais humilde da igreja vive com salário mínimo, o pastor tem que dar o seu jeito e viver também no mínimo com salário mínimo. Pensamento da igreja. E isso é uma coisa que passa no coração de muitas pessoas. Quando eu vim de São Paulo para cá, a Menise, ela acompanhou isso fielmente lá, fisicamente lá, quando aconteceu. O pastor da igreja que tinha prometido que iria cuidar de mim, ele simplesmente falou nessas palavras: daqui a 6 meses, que é o tempo que eu vou pagar um salário para você, se ajustar aí, eu vou colocar as suas coisas dentro do caminhão e vou jogar lá na rua e você se vira. Então, essas coisas, elas geram no coração das pessoas que ouvem a voz de Deus temor. Mas, em contrapartida, você também tem a certeza da figura de Deus. Então, por que Abraão ele decidiu iniciar essa jornada? Porque ele sabia que Deus era fiel. Mas nasceu no coração dele ou Deus pôs no coração dele? Deus pôs no coração dele. Sempre é assim. Sempre, nunca o fruto do Espírito e as coisas relativas ao sobrenatural de Deus, ao espiritual, elas nascem do nosso próprio coração. É aquela máxima que eu já falei com vocês, que é, de um lado nós temos o fruto do Espírito e do outro lado a obra da carne. Então, se você decidir plantar flores lá num quintal ou numa área, você vai lá pegar as informações de como fazer, você vai pegar a semente correta, o terreno correto, o fertilizante, a quantidade de água necessária, e aí você planta. Não quer dizer que você vai colher flores abundantes ou flores viçosas, bonitas. Você não sabe se vai nascer uma flor mirrada. Você não sabe o que vai acontecer. E assim é o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Se Deus ele não plantar em nosso coração essas sementes, se Ele não regar essas sementes no nosso coração, esquece. Nós, por nós mesmos, não conseguimos frutificar absolutamente nada. Em contrapartida, nós temos a obra da carne. Ninguém precisa ensinar Paulo e Carlos a mentir. Ninguém precisa ensinar a gente a ser maldoso. Ninguém precisa ensinar a gente a querer passar perna nos outros, porque a gente já tem essa habilidade natural. Então, sua pergunta é pertinente. Por que Abraão, ele começou a jornada dele? Porque ele sabia que Deus era fiel. Mas ele sabia como? Porque Deus colocou essa fidelidade no coração dele. Em especial, porque a terra dele era uma terra que não se conhecia Deus. Denise? Abraão é um exemplo, assim, na palavra, como outros, né? Porque ele sempre, quando Deus falava, ele não questionava, ele já obedecia. E quantas vezes que a gente é tão desobediente, a gente tem a Bíblia serviço, demora a obedecer, Deus dá a ordem, e a gente fica questionando, até fazer o que Deus quer, já... Quando faz? Mas a gente tem uma série de fatores aí nessa história, que é a condição do mundo que nós vivemos, em que cada dia que passa, o mundo fica pior. Cada dia. Falava lá na igreja no Maranhão. As pessoas elas criam expectativas que 2027 vai ser melhor. Não vai ser melhor. O governo que vai assumir, seja continuidade ou transição, não vai ser melhor. A saúde pública, apesar de nós orar, ela não vai melhorar. O coração das pessoas vai ser cada vez mais duro. Porque a gente tem sido colocado dentro de um tempo cronológico, que é um tempo de preparação do anticristo. Já se fala hoje que a inteligência artificial está programada para fazer a criação do anticristo, se ela não for o anticristo.
Porque hoje as pessoas elas têm o coração delas moldado pelo que a inteligência artificial faz. Então as pessoas elas não... Procuram se consultar com a inteligência. Se fosse consultar, Carlos, eu não teria nenhum problema. O problema é que a inteligência artificial está dirigindo pessoas. É muito mais grave do que consultar. Consultar, a gente consultava no Google. Então, às vezes, eu vinha no meu coração, estava preparando a palavra, e eu lembrava de um versículo. Falei, onde está esse versículo? Ele estava no Google lá. Aquele que busca o Senhor de toda a força, tal versículo. Ele dá, isso é uma consulta. Eles pedem direção, conselho. O que eu posso fazer no relacionamento? Está acontecendo isso e isso. Aí eu já... A gente já faz isso muito com médico, com medicina. Estava lá com o pastor lá da igreja e ele começou um trabalho lá num terreninho que ele tem, de criação de peixes. Eu falei, mas você sabia como fazer? Ele falou, não. O meu técnico é o ChatGPT. E tem dado certo. E ele tem o tanque dele, está com os peixinhos dele lá, e mostra todas as técnicas lá. E aí a pessoa, ela começa a não pensar mais. E você começa a entregar a sua vida, o seu negócio, as suas decisões, seu patrimônio, você começa a entregar tudo nas mãos da inteligência artificial. Que religião eu devo seguir? O cara digita lá, chat. Se você fosse um ser humano, qual a religião que você gostaria? Aí ele vai falar religião, mas ele não vai falar religião segundo algum princípio técnico ou uma análise. Ele vai falar aquilo que foi programado ou que ele vê dentro de um senso comum, que é o que a maioria pensa. Então eu tenho muito temor em relação à inteligência artificial, evito ao máximo usar a inteligência artificial. Não é porque eu sou um cara retrógrado, não, eu evito, porque eu quero usar minha mente, eu quero pensar. E aí se tiver algum elemento a mais para inserir, beleza, mas não ele montar o meu... se eu chegar e falar assim, ChatGPT, faça um sermão desse jeito, ele cria o sermão perfeito, muito melhor do que eu. Mas aí eu excluo quem? O Espírito Santo. E isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Exatamente. Então nós temos a figura de Abraão como exemplo, como mesmo a Menísia disse. E aí a gente vê, por exemplo, o sacrifício que Abraão fez. Foi de uma decisão complexa, não foi uma decisão simples, como também para mim não foi uma decisão simples sair de São Paulo e ir para cá. Como não é uma decisão simples para você tomar alguma decisão muito complexa dentro da sua vida, muito mais importante. Nós temos um teólogo extremamente importante dentro do contexto cristão que chama-se Jonathan Edwards. Ele era um homem e foi um dos líderes do avivamento. E aquele homem, ele levava multidões a Cristo. Milagres e maravilhas aconteciam, pessoas com quebrantamento, reuniões de oração intermináveis, cultos que não acabavam porque as pessoas não queriam sair, arrependimento, pessoas chorando, se entristecendo diante do Espírito em relação à sua situação pecaminosa. Esse homem chamava-se Jonathan Edwards. A Menísia, uma vez, quando a gente estava fazendo discipulado, eu dei para ela ler o livro do Jonathan Edwards, a história dele. E ele escreveu algumas coisas. E ele escreveu assim: tenho andado diante de Deus e dado a mim mesmo, e tudo que sou e possuo a Deus, de modo que já não sou de mim mesmo em aspecto algum. Então a primeira coisa que ele começou a fazer é entregar as decisões dele, não ao ChatGPT, mas entregar a Deus. Não havia o ChatGPT na época, mas haviam profetas de plantão que poderiam facilmente dar uma direção para ele, que não necessariamente era uma decisão divina do Senhor. E ele falava: não posso exigir nenhum direito sobre esse entendimento, esta vontade e esses afetos que estão em mim. Nem tenho direito algum sobre este corpo ou sobre qualquer um dos meus membros. Nenhum direito sobre a minha língua, sobre as minhas mãos, sobre os meus pés. Nenhum direito sobre esses sentidos, visão, audição, olfato ou paladar. Tenho-me despojado de mim mesmo e não retive coisa alguma como sendo minha. Jonathan Edwards se ofereceu completamente a Deus, desejoso de obedecer a Ele sem reservas,
vemos a mesma atitude em Abraão, conforme revelado nesta cena que nós vamos ler agora, que é o que a Benícia deu a introdução, falando sobre essa questão de que ele fazia sem questionamento. Então, ele ouvia o comando do Senhor, ele simplesmente fazia. E nós, por uma série de fatores, em especial porque os dias são cada vez piores, nós começamos a reter o nosso coração. Então, menos missionários eles vão para o campo, porque as igrejas prometem abençoar e simplesmente em algum momento deixam de abençoar, porque está com uma dificuldade, qualquer coisa que seja. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versos 1 em diante, 3 versículos cada um. Rola por gentileza. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Como é que é o nome do monte que Abraão foi sacrificar Isaque? Não. Aí não está dizendo isso. Aí está dizendo que a região era de Moriá. O monte pode ser qualquer nome, né? A gente fala Moriá, né? Você viu que, um detalhe, é um dos montes. Manu ou Esther, vamos lá. 4, 5, 6. Ao terceiro dia, pegou Abraão os olhos e o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, foi lá nasceu fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para matar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. A gente vê essa descrição desse texto que nós lemos como um texto em que todos os momentos a gente vê a figura da confiança nesse Deus que é fiel. Desde da ordenança de Deus, porque ele dá aquele comando, mas também havia tido uma promessa de Deus a partir da figura de Isaque, que ele seria o herdeiro. Então, Abraão, ele tinha a confiança na promessa do Senhor, que aquele homem seria. E aí, essa cena do filho dele perguntando: cadê o animal? É uma cena complicada de você entender ou conseguir visualizar. Mas mesmo assim ele cumpre sabendo o que ia acontecer. Pastor, daquele monte que o senhor perguntou, o Senhor proverá.
Depois de Abraão falou. Se Moriá significa o Senhor proverá, eu não sei. Não. Não, eu estou falando, porque às vezes a palavra Moriá, ela pode ser o Senhor proverá, entendeu? Então, é interessante você começar a olhar esse detalhe. Papai está no banheiro. Ô Joaquim, papai está aqui no banheiro. Vai fazer xixi. Senta um minutinho que o papai já volta. Então, a gente tem que ler as Escrituras prestando atenção naquilo que nós estamos lendo. Se a gente não deixa ele, se a gente não presta atenção, a gente comete pequenos erros, pequenas falhas. A gente entende que o samaritano ele é bom, a gente entende que Moriá é um monte. Pode ser? Pode ser, mas o texto não está dizendo. E a gente tem que se fixar naquilo que o texto está dizendo. Porque senão a gente vai começar a fazer uma coisa diferente, a gente vai trazer um outro ensinamento que não é o verdadeiro. Quando nós olhamos esse texto, a gente percebe que tremendo ato de confiança. Deus já havia prometido que a posteridade de Abraão cresceria até o tamanho de uma nação e seria o seu povo especial. Lembre-se que essa cena, ela parte do contexto de Abraão com mais de 100 anos e Sara, sua esposa, também com mais de 100 anos. Gênesis capítulo 12, verso 2. Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sendo uma bênção. Uma bênção. Então havia uma promessa. Mesmo Deus que chamou ele, prometeu: você vai ser um pai de grandes nações. Gênesis capítulo 15, versos de 2 a 5. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então ele já está falando, ó, você é idoso, sua mulher é idosa, essa concepção já vai ser um milagre, não só a concepção, mas toda a gestação, e essa criança, ela vai ser o herdeiro, não é o seu empregado, é ele. Então Abraão, ele está com uma série de elementos de promessa. Nós temos promessas nas nossas vidas. Então o Senhor, ele nos promete que não faltará o alimento e o vestuário, que é o essencial. Se a gente entende isso, a gente não se desespera dentro da área financeira, porque a gente sabe que o Senhor, ele vai nos prover das nossas necessidades. São coisas semelhantes, em que o Abraão, ele teve a decisão dele lá de ser uma pessoa que confiava em Deus, e nós também temos que começar a pensar dessa maneira. Isso vai trazer paz. O mundo hoje não tem isso. O mundo hoje, ele está correndo atrás. Você pensar em uma pessoa como eu, que não tem uma aposentadoria garantida, a pessoa fala: você está louco? Meu pai faleceu tem alguns anos, mas se ele estivesse vivo, ele ia falar: você está louco? Como que você vai achar? Isso chama-se confiança no Senhor. O que vai acontecer? Não sei. Não sei. Eu sei que o Senhor, ele abre oportunidades, ele abre possibilidades. Abraão, Deus disse que ele cresceria até o tamanho de uma nação e seria o seu povo especial. E também que a terra a qual Deus o havia trazido seria a pátria dessa nação. Gênesis capítulo 13, versos de 14 a 17. Chayane ou Carlos? Disse o Senhor a Abraão: depois que o se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde
onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, essa terra no seu primeiro, na sua largura, que eu te darei. Tá, então ele vai mostrando uma série de coisas. Ele vem falando que a descendência dele, Isaac, seria aquele que iria dar continuidade. Ele vem trazendo um outro contexto, que é a localidade onde ele iria ficar. E ele não fala que é uma cidade específica, ele fala assim, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente e para trás. Tudo isso eu vou te dar. E ele fala, vai percorrer essa terra. É como se ele falasse, vai demarcar essa terra, vai conhecer essa terra que ela vai ser sua. Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. Que a Manu está com dor de barriga? Vai no banheiro. 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ele Creu. creu. João 3,16. Porque Deus os amou de tal maneira que dá seu primogênito, para que todo aquele Que nele crê. O foco sempre é crer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer está condenado. Tudo parte da crença. Tudo parte naquilo que você acredita. A construção do teu lar como família, o teu negócio, as coisas que você faz na escola, no dia a dia, na rua, tudo tem a ver com a sua crença. A partir da sua crença, é esperado que coisas aconteçam. A sua fidelidade, a sua transformação, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, de se vestir. Não há necessidade de alguém chegar e falar para você, não use essa roupa, não faça tal coisa, porque você crê. E se você crê, você tem um padrão que é estabelecido junto com essa crença. E é aquele exemplo que eu sempre dou para as pessoas dentro de uma característica dele. Então, se eu trato de algum assunto de embalagem com o Nicolas, ele já tem dentro da cabeça dele marcas, qualidades, custo-benefício, preços, que tipo de cliente, são coisas que partem do que ele acredita que é o certo dentro do nicho de mercado dele, que chama-se embalagem. Isso vale para o futebol, isso vale para as flores, isso vale para tudo, porque tudo parte da crença. Só que nós trabalhamos num tempo de hoje em que não há mais crença, porque quando você pensa em crença, você estabelece regras, métodos, formas de agir. E a crença não aceita que você simplesmente, o mundo de hoje não aceita que você possa definir alguma coisa como certa e imutável. Eles acham que tudo é relativo, tudo é variável, e não é. Condições de caráter, elas não são mutáveis, a menos que seja para melhor. A menos para que seja melhor, mas o mundo hoje, ele fala que eu posso decidir o que eu quiser. Abraão, ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra crer aqui tem um peso muito grande. Abraão creu que Deus cumpriria suas promessas em relação à aliança do filho dele. Ele creu que aquela promessa da terra iria se cumprir. Tudo isso ele creu. Ele sabia que o Senhor é digno de confiança e fiel à sua palavra, porque o próprio Deus fez o quê, Carlos? Colocou essa confiança, essa fé nele. É por isso que a salvação, ela não está atrelada ao meu desejo. Não está atrelado a um dia em que eu olho o céu e aí eu decido. Não está atrelado a isso. Está atrelado a um chamado do Senhor específico em que você responde aquilo que Ele já colocou no seu coração. Mas como Abraão poderia esperar que a promessa fosse cumprida se ele iria oferecer Isaac como sacrifício? Hebreus 11, 19. Nicolas. Hebreus
11:19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Que loucura! Ele estava disposto a matar o filho dele, na confiança que, se fosse necessário, Deus ressuscitaria ele. Que loucura! Para mim é uma coisa tremenda. Ele sabia que Deus cumpriria suas promessas, de algum modo, mesmo que fosse através de um milagre se necessário. Jó 42:2. Loli. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nem os planos para ser frustrado. Ele é fiel. A palavra dele se cumpre. Nem um i, nem um tio vai deixar de se cumprir. Seja nas escrituras sagradas de uma maneira geral, seja de uma maneira específica na minha vida e na sua vida. Essa confiança, ela tem que ser algo que nos move. Em tempos de incerteza, porque nós vivemos tempos de incerteza, em que a gente não sabe o que vai acontecer. O ano de 2026 ainda tem muitas surpresas. O ano de 2027 também tem muitas surpresas. E se nós não confiarmos na figura de Deus, nós vamos ficar desesperados. As pessoas, elas ficam desesperadas. A fé de Abraão não era uma fé cega, e isso é importante. Porque muitas pessoas, elas acham que a fé que nós temos que ter é uma fé que você não questiona nada, em que você não pode estar diante de Deus e perguntar para Ele: Deus, mas eu estou no caminho correto? Isso é certo? Isso é justo? O salmista Davi fez isso. Ele olhava as pessoas prosperando e falava: Senhor, eu sou uma pessoa que faço as coisas corretas, que eu busco ser uma pessoa correta, e aí eu vejo o ímpio prosperando e eu aqui lascado. E o nosso coração, ele se move, e Deus sabe disso. A nossa fé, ela não é uma fé cega, ela é uma fé racional, em que nós temos a capacidade de analisar se nós realmente estamos dentro dos caminhos do Senhor, ou se Deus está querendo ensinar a gente alguma coisa. Porque toda luta e dificuldade que Deus permite na vida de um cristão tem como objetivo de fazer mais semelhante ao Senhor. Falava com uma pessoa essa semana, e a pessoa, ela falava assim: poxa, mas eu faço tudo certo, e aí eu sou perseguido, eu sou rejeitado, isso não é justo. Eu falei: você está reclamando de estar agindo como Jesus? Aí a pessoa olhou para mim assim: eu não estou dizendo que é agradável, eu estou dizendo que a gente caminha para ser semelhante a Cristo. E quando a gente está semelhante a Cristo, a gente reclama. Existem perseguições. Eu comecei esse tema das perseguições na semana passada e vou dar continuidade hoje nas perseguições. A consequência natural de nós como cristãos é sermos perseguidos. A fé de Abraão não era uma fé cega, pois ele havia visto o caráter confiável de Deus. Visto em quê? Em todo o seu trajeto, na sua saída, na recepção dos seus familiares, que não é relatado na Bíblia, do relato do relacionamento rompido com os familiares. Não se fala aquilo, mas é uma coisa que aconteceu e deve ter sido tranquilo. A caminhada dele no deserto, com as pessoas, não teve perseguição no sentido de alguém querer matar. Toda a trajetória dele, ele pôde ver a ação divina do Senhor. Ele conseguiu ver a integridade do Senhor nas promessas que ele deu, vez após vez após vez. O problema é que, como a Menízia disse, a gente ouve a voz de Deus, ouve o comando do Senhor, mas a gente não confia que ele vai cumprir. E não é porque Deus não executa milagres e maravilhas nas nossas vidas. É porque a gente prefere crer na insegurança do que crer na certeza. A gente esquece que você começou o teu negócio num momento e você está passando por dificuldades, mas você está em outro nível, em outro patamar.
Você esquece que você tem um marido, uma esposa, filhos com saúde, tudo. Você esquece o contexto, esquece as bênçãos. E aí você começa a ficar turbado do seu coração, porque você não consegue olhar como Abraão olhava para as coisas que ele tinha passado, reconhecer na ação de Deus. A gente acha que é o nosso esforço e tudo mais. Ele, Abraão, decidiu pôr a sua fé em Deus. E você? Nós estamos falando sobre características de Deus. E nós estamos falando sobre a questão de Deus, que Ele é fiel. Você tem a opção de você continuar confiando na força do seu braço, continuar confiando na insegurança das coisas do mercado, ou você realmente entregar a sua vida e as suas coisas, sua família nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça, teu cuidado, teu amor. Queremos, Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor implanta nos nossos corações a tua fé. Pedimos perdão, Senhor, porque não reconhecemos as tuas bondades e permitimos que a tua fidelidade ela seja maculada e manchada pelas dúvidas do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.